Então agora nós vamos convidar o Cristiano Azeredo, que é engenheiro químico. O Cristiano, ele é conhecido já da grande maioria de nós, tem uma carreira longa no setor, com várias contribuições, iniciou aí a sua carreira em 2000, passando por várias usinas, e atualmente ele é responsável por implementar conceitos efetivos da indústria 4.0 na planta industrial, está à frente aí da Ativus, como diretor de operações industriais na região de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, é exatamente com essa expertise que nós vamos assistir a apresentação dele falando sobre inovações e sensoriamento operacional. Muito obrigada, Cristiano. Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite honroso da STAB e sua organização, Fernando, Antônio, nosso mestre Zé Paulo Stupiello, a qual tenho bastante orgulho de ter caminhado um tempo nessa vida profissional com seus ensinamentos. Márcia, estamos aqui dividindo também com o nosso amigo Erickson, também um grande mestre. Então, entre tantos amigos que estamos aqui, estou vendo aqui Pedrosa, então são os nossos mestres aí que nos faz hoje vir aqui poder trazer a contribuição, tá? Eu vou falar então sobre os trabalhos que nós estamos fazendo no Grupo Ativus. Estou no grupo há quase 12 anos e fiquei sediado na unidade de Conquista do Pontal, na região de Presidente Prudente, durante 10 anos ali no Polo, e atualmente estou assumindo a responsabilidade de diretor industrial nas unidades que ficam, como a Márcia falou, na região de Goiás e Mato Grosso do Sul. Mas vamos lá. Bom, eu trouxe aqui um índice. Nós vamos falar sobre a apresentação da Ativus, os pilares de inovação, aplicação das tecnologias na unidade piloto, que fica ali em Conquista do Pontal, fica na região de Prudente, e evolução da manutenção preditiva, que talvez aí é a essência dessa parte de sensoriamento desse bate-papo aqui. Bom, falando da Ativus, nós temos 9 unidades distribuídas em 4 estados, tá? Nós temos a capacidade instalada de processar 33 milhões de toneladas de cana. Nós ainda não chegamos nessa capacidade efetiva das indústrias. Nós chegamos a 29 milhões no ano de 2017. E esse ano nós estamos trabalhando ali para fechar a safra com próximo de 27 milhões. Mas o nosso projeto é chegar nas 32 milhões para o ano de 2026. É óbvio que a gente tem bastante problema aí num ano muito crítico, em termos de canavial. Mas aqui é um pouco da capacidade das unidades. Temos aqui a capacidade de 650 mil toneladas de açúcar ano. Nós fazemos isso na unidade que fica aqui na região de Prudente, e numa unidade que está na região do Mato Grosso do Sul, ali próximo de Dourados. São as 2 açucareiras. A gente tem uma unidade que está em Bernarda, que é a Alcídia, desde 2015. Também era uma unidade açucareira, a primeira unidade do Proálcool. As demais unidades são são destilarias autônomas. Então a gente tem a capacidade de fazer 2,28 bilhões de litros de etanol, e com a capacidade de 2.160 gigawatts de energia anual. Bom, eu vou me atentar aqui a falar da unidade piloto de inovação. Isso há 10 anos atrás foi escolhida a unidade que fica ali no Pontal do Paranapanema, que é essa que está aqui com vocês.
para a gente começar toda a jornada de inovação. Então, um pouco do que a gente vai passar aqui, dos pilares que nós estamos trabalhando nessa unidade. Então, a Conquista do Pontal, ela tem uma capacidade anual de 5,5 milhões de toneladas de cana a ser processada, com 27.500 toneladas de cana a dia. Pode produzir 450 mil toneladas de açúcar, capaz de produzir 320 milhões de etanol dia, se o mix virar para etanol. Nós somos um mix bastante açucareiro, 80% dessa planta, o mix é açucareiro, com a capacidade de 410 gigawatt ano de energia. Aqui estão as capacidades diárias. Então aqui está a foto dessa unidade, é uma Greenfield, que ela foi inaugurada em 2009, e é uma planta totalmente automatizada, que traz um benefício para essa jornada de inovação também. E temos lá 270 integrantes no total, sendo 240 integrantes divididos nas operações. Vou passar aqui. Está passando? Peraí, tem uma falha aqui. Peraí, vamos lá. Bom, quais são os pilares de inovação que a gente trouxe para essa planta? Nós estamos falando do planejamento avançado, que é o planejamento, o balanço de massa, energia ali que você roda diariamente. E chegamos hoje num balanço de massa e de energia para planejamento de safra, com estudos de mapas de gargalo. O controle avançado de processos, que são otimizadores de set point, que nós trabalhamos. A manutenção preditiva avançada, online, e o laboratório virtual. E algum uso de inteligência artificial em alguma desses processos. Então, esses 4 pilares são os estudos que a gente tem feito aí nessa unidade. Bom, como falei para vocês, a unidade de Conquista do Pontal, de todas as tecnologias que temos desses pilares, ela tem 73% dessas tecnologias hoje já implementadas, e isso está sendo desdobrado para as demais unidades, e a gente tem um score aqui, você vê que as demais estão com 45%, 48%, e temos a unidade com 38%, que é a unidade que fica ali no estado de Goiás. Então, o nosso grande trabalho agora é tentar trazer aquilo que está sendo feito nessa unidade piloto. Tudo é feito nessa unidade piloto, foi aprovado, tem um resultado, a gente desdobra isso para as outras unidades. Esse é o nosso plano diretor de inovação. Bom, aqui falando em planejamento avançado, alguns de vocês conhecem, a gente usa a plataforma Pentagro, acho que muito conhecida aqui de alguns, Tem outras também tão boas no mercado, mas a gente, na época, escolheu essa plataforma, e a gente tem aqui, então, o nosso planejamento avançado, onde a gente tem o gêmeo digital das plantas, e que você roda ali balanço de massa, energia em tempo real, e te dá mapas de gargalo, onde você fala num balanço que você quer fazer, o que você tem ou não de aprovação daquele balanço que você roda. Uma outra base dessa plataforma que a gente usa para gestão de rotina é o PGDI, onde a gente tem aqui a gestão da rotina, onde você tem um balizamento das metas setoriais no dia, e que tem um placar que fica no COI e nas demais áreas, dando as informações a cada 5 minutos para a operação, para balizar, na verdade, o direcionamento para o alcance da produtividade e da performance planejada do dia. Então é dessa forma que a gente trabalha, usando não só o gêmeo digital, mas o PGDI. E uma outra base dessa plataforma que eu falei é o planejamento avançado. Isso talvez foi a mais recente adequação que nós fizemos nesse projeto, onde a gente consegue também fazer toda a configuração do planejamento de safra, que você roda o balanço e você tem o planejamento distribuído mês a mês, e que isso tira um pouco das planilhas de Excel que todos nós usamos. Isso fica então agora de forma sistemática, e isso vira um padrão para as demais unidades. E facilita muito a conversa, do gêmeo digital, aquilo que você faz na rotina
com aquilo que está planejado dentro do sistema e que vai para fins de balanço aí, de resultados da empresa. Uma outra plataforma que a gente usa lá é o controle avançado de processo. A gente usa a plataforma da iSystem, e que isso tem feito para a gente alguns otimizadores de set point. E o conceito aqui é um conceito que você usa a lógica fuzzy, né? Onde você deixa de usar a lógica clássica booleana, né? Do sim e não, e você começa a pegar a variável e todo o controle dessa variável, trabalhando numa linha não mais no frio e quente, mas muito frio, morno, quente, muito quente. E você tem então uma diminuição da variabilidade do set point, onde você traz então estabilidade e aumento da eficiência. Isso a gente fez aqui, eu vou mostrar para vocês em cada setor, que a gente escolheu os principais set points globais. Então a gente tem set points na moenda, geração de vapor e energia, evaporação, fermentação, destilação, fábrica de açúcar. E isso sai da mão do operador e ele passa a ser um controle operado como um piloto automático. Então, uma operação assistida, que todo mundo traz aqui já, alguns conceitos também, algumas unidades aqui, alguns grupos já estão fazendo isso, e a gente tem consolidado o planejamento avançado com o controle avançado de processo. Uma outra plataforma que a gente está usando é o laboratório virtual online. Nós estamos usando o NIR para fazer algumas análises que a gente possa, então, ter ali esses resultados instantâneos e migrando para esses indicadores e esses planejamentos avançados. E isso a gente começou também no laboratório, usando o NIR de bancada, tanto para PCTS como para as análises de bancada, e já estamos usando o NIR na entrada e saída da moenda e na entrada e saída da fermentação. Então esse é o trabalho, que a ideia é poder chegar numa planta digitalizada e ter lá a otimização em tempo real. Então, uma jornada, e a gente está trabalhando com essa plataforma também e usando alguns equipamentos importantes para a gente poder fazer essa migração. Então, aqui é a unidade de conquista do portal. Eu vou passear aqui com vocês, mostrando um pouco do que a gente tem em cada setor. Então, no laboratório industrial, nós temos tecnologia Cromai e NIR. E o que é isso, né? Então, hoje as análises de impureza vegetal nós não fazemos mais manual. A gente tem uma inteligência artificial, que é uma câmera, que a gente chama da Cromai. Então, todas as unidades têm um BI aqui apresentado. E a gente tem, então, a amostragem aqui de 150 mil amostras, com resultado de 7,5%, 74,87 kg por tonelada na base da unidade. E aqui são as dispersões dessas análises que são feitas em todas as unidades de forma instantânea. Ela foi aprendendo, tirando fotografia, e você vai ensinando ela também a pegar essa informação. Então, a análise de impureza vegetal, que antes era uma análise que tinha uma incerteza muito baixa, você levou para uma tecnologia avançada para ter essa informação de forma mais consolidada. Aqui, usando o NIR no pagamento de cana, então isso tudo também já é consolidado com o próprio Consecana. A gente tem um especialista que vai lá e faz essa aferição anual, tem um registro disso, então a gente usa o NIR para fazer as análises de bancadas ali no laboratório de PCTS. No laboratório industrial, a gente também usa o NIR para fazer as análises de açúcar, para fazer análise de etanol. Então tudo isso também já está consolidado, e a gente tem usado essa ferramenta como uma ferramenta de avanço, muito no intuito de ter informações rápidas para que a gente venha tomar as decisões mais rápido, né? Então a gente tem usado aqui instrumentos aqui da Metron, da Foz, da própria Buxi, tem pessoal representando aqui. Então são equipamentos que estão disponíveis no mercado aí, estão indo muito bem, nos ajudando a trazer essa robustez analítica no laboratório. Indo um pouco aqui para a moenda, mostrar para vocês o que a gente também tem ali nesse setor. Aqui na extração de sal, a capacidade, como eu falei, dessa unidade é de 5 mil
e 500 toneladas de cana, 5 milhões e meio por ano, 27.600 dias. E temos aqui, deixa eu voltar aqui. Nós temos implementado na moenda o NIR, na entrada e saída da moenda, na entrada da cana desfibrada ali. A cana desfibrou, você analisa aquela amostra, e na saída do bagaço, além de usar também o controle avançado e a predição online que nós vamos mostrar aqui. Então, o que nós fizemos lá com o NIR? Então, a gente tem o NIR, está sendo mostrado para vocês aqui no vídeo. O bagaço, a cana desfibrada está passando aqui. Você tem o NIR aqui na frente, pegando essa informação. E a gente tem na saída também do bagaço, que é uma outra slide que eu vou apresentar, onde a gente analisa o brix do caldo, a pau do caldo, a fibra da cana, o AR da cana, tudo de forma instantânea. E hoje a gente já tem nessa unidade a extração online, que a gente tira com esses dois equipamentos. Então a gente colocamos o NIR aqui na entrada aqui da cana desfibrada. Nós temos a primeira fase do processo, que é o input. A gente tem interesse, já está em andamento o estudo para fazer a relação de embebição por cento fibra instantânea e poder aumentar um pouco mais essa extração. Esse trabalho a gente tem feito com a equipe do ITC, que está aqui representada também. E isso tudo traz ali a embebição online também, que é algo que a gente quer aproveitar o máximo dessa extração, usando essas plataformas, usando essas tecnologias. Aqui no bagaço, nós temos um NIR aqui no bagaço. Ele pega essa análise do bagaço e traz para a gente instantânea aqui a unidade, o parâmetro de umidade e pol. Então a gente está fazendo agora uma migração de um controle avançado para imputar com a informação do bagaço online, da umidade desse bagaço online, a gente trazer para a relação de ar-bagaço na caldeira e também ter uma operação assistida usando o controle avançado de processo. Então, hoje a gente já usa o NIR do bagaço, a informação do bagaço com a informação da cana desfibrada, e a gente tem a extração online. Aqui uma demonstração, talvez não dê para vocês verem, mas aqui a gente tem a extração online, aqui, ó. A cana sendo analisada no instante zero, aqui está mudando o parâmetro aqui, se vocês observarem, demonstrando que a gente, com essas duas informações do NIR, na entrada do primeiro terno e na saída, a gente consegue ter o cálculo da extração online. E o próximo passo agora é fazer essa relação ar-bagaço e embebição por cento fibra online com essas informações que nós estamos tendo instantâneas no setor de extração. Aqui foi um projeto que a gente fez primeiramente com controle avançado, onde nós estabilizamos a temperatura e o nível dos doneles e a temperatura da moenda. O ano passado tive aqui a oportunidade de trazer um pouco desse trabalho. A gente tem, então, a temperatura controlada por um controle avançado, então ela para de ter instabilidade. A gente seta lá 60 graus e o operador não coloca mais a mão e tem um controle lá atrás na moenda, que eu vou mostrar aqui para vocês, controlando a temperatura da água que chega a 60 graus na moenda. Com isso, a gente melhorou a estabilidade, reduziu o consumo de água bruta e hoje a gente trabalha com set point até de 63, 65 graus, com a água vindo e economizando água bruta na moenda, usando água de processo. Aqui é um escopo. Então você tem o tanque de água condensada, você faz a regeneração, cai num tanque uma torre de resfriamento e a válvula que está aqui, controle de água bruta, ela foi fechada e você tem todo esse controle dessa temperatura trabalhando aqui atrás na água condensada para ela vir a 60 graus nesse processo e trazendo para dentro do COI a indicação dessa informação, que é isso que a gente quer fazer com a embebição por cento fibra, a extração online e a relação ar-bagaço. Então, é esse trabalho de otimização que nós temos feito usando planejamento, NIR e controle avançado. Vamos agora para o setor de geração de vapor e geração de energia. Nós temos aqui, são duas caldeiras, uma da HPB, outra da Caldema, de 250
230 toneladas da HPB, que é essa primeira aqui, e do lado dela uma de 320, produção de 550 toneladas de vapor hora. E temos aqui controle avançado nesses dois setores. Então, as tecnologias que temos usado aqui, controle avançado e a preditivo online. A capacidade dessa geração são 2 geradores de conta-pressão, um de 50, outro de 40, e um de condensação de 20 MB, capacidade de 110, exportando 70 e consumindo 30, 35 nessa planta megawatt-hora. Aqui foi o primeiro trabalho que a gente fez na época de usar um controle avançado de processo. A gente pegou a temperatura e a pressão do vapor dessas duas caldeiras, que 67 bar e a 520 graus, e conseguimos colocar esse estudo para chegar na máquina essa pressão e essa temperatura, e com isso nós tivemos os ganhos aqui de 2,1% na geração total de energia, um aumento na energia exportada de 3,1% e 0,6% de redução no consumo específico de vapor, que é o que a gente queria, levando a máquina até a maior conversão dela na pressão e temperatura de trabalho. E tiramos da mão do operador. Isso é uma operação assistida, onde você tem lá o controle avançado como um piloto automático ali daquela operação. Um outro setor que nós também utilizamos essas plataformas de controle avançado e manutenção online é o setor de evaporação. Essa planta tem 3 decantadores de 600 metros cúbicos por hora, 2 filtros rotativos e 2 filtros prensa. E nós temos de área de evaporação, são 23 mil metros quadrados de pré-evaporação e 27 mil metros quadrados de evaporação. Esse projeto é o projeto Pedrosa, que está aqui conosco, acho que um sistema multicalanda bastante eficiente. E a gente colocou um controle avançado para tirar da mão da operação e melhorar o quê? A perda indeterminada, reduzir o delta pureza ali, para que a gente pudesse ter uma recuperação maior nessa planta. Então aqui nós usamos também em 2018 esse tipo de controle avançado, colocamos na evaporação, conseguimos reduzir em 32% o desvio de pH do caldo dosado e 19% na redução da destruição de açúcar num setor grande, uma área de evaporação imensa. Tiramos da mão da operação e temos um trabalho muito bem eficiente e com resultados bons nesse setor também. Aqui um estudo novo que fizemos o ano passado e estamos consolidando nesse ano, foi trazer aqui a medição de vapor online. A gente foi até essa empresa Flowmaster, que atende o setor de óleo e gás, porque são tubulações, como está aqui, ó, 48 polegadas, 72, 54 polegadas. Nós não tínhamos placa de orifício para medir esse vapor e nem bocal de medição. Então a gente encontrou os tubos de medição, né, as sondas de medição que estão aqui, ó. Essa foto nada mais é do que um princípio de funcionamento de tubo de Pitot, né? Então um projeto em que a gente realizou em 23, só monitorando o vapor que ia para a destilaria. E hoje nós estamos com esse estudo consolidado, todo o V1 que vai para a planta, e aonde a gente não pode medir, que são esses pontos verdes, nós estamos medindo isso aqui com placa de orifício para água concentrada, fechando então o balanço de vapor online, e a gente quer migrar com isso, com a plataforma de controle avançado, mais a plataforma de planejamento avançado, e começar a fazer a migração dessa planta, que nós podemos dizer uma usina repaginada, digitalizada. É isso que nós estamos trabalhando, e isso tudo está dentro dessa unidade, e essas tecnologias têm migrado para as outras unidades também. Indo agora para o setor de fabricação de açúcar, é uma fábrica, nominal dela era 40 mil sacos, a gente fez algumas otimizações e chegamos a 55 mil sacos dia. Nós temos cozimento contínuo, uma fábrica também que nós estamos usando controle avançado e temos uma capacidade de armazenagem de 70 mil sacos, 70 mil toneladas de açúcar. Dentro do que a gente tem feito aqui, nós pegamos o NIR, colocamos ele na saída do açúcar, e você tem análise do açúcar online aqui, você tem análise de cor, umidade, pó e cinza. Isso a gente foi fazendo várias análises para criar ali a curva de calibração. Acho que todos vocês conhecem, tem que ser feito esse trabalho. E hoje a gente tem, então,
unir aqui na saída do secador e você está já fazendo o trabalho de controle avançado para trabalhar com o aumento da recuperação do SJM, trabalhando ali, tirando um pouco mais de água ou colocando um pouco mais de água de acordo com a cor desse açúcar que está saindo online por esse NIR, tirando um pouco da mão da operação. E além disso, a gente também foi fazer um processo de otimização no nosso cozimento contínuo. Então a gente está usando uma malha que nós temos nesse cozimento, tiramos da mão da operação, colocamos o controle avançado também. Isso está trazendo estabilidade. Vocês podem ver no gráfico aqui. Aqui é a pressão do vapor, né? Aqui são os níveis, sem o controle avançado. Aqui os níveis, trabalho desse cozimento contínuo com controle avançado. Aqui a pressão sem e aqui a pressão estabilizada aqui na linha verde com o controle avançado. Então, mostrando que você diminui a variabilidade, você aumenta a recuperação e você acaba aumentando o delta pureza ali do xarope até o mel final nessa planta. Então, otimizamos também um equipamento muito sensível, que é um cozimento contínuo, usando esse conceito de controle avançado também na fábrica. Indo para a nossa produção de etanol, aqui mostrando um pouco aí da planta de UCP. Aqui nós temos 8 dornas de 2 milhões, são 3 cubas de 700, 8 centrífugas FX 712, uma capacidade de produção aqui para 2 milhões de litros de etanol ao dia. Aqui está a nossa fermentação batelada, e ao fundo ali a nossa destilaria, são 2 aparelhos de 750 metros cúbicos por dia, uma peneira molecular de 750 que está inaugurando esse ano na unidade Conquistando Pontal. Temos as tecnologias de controle avançado e medição de vapor online, como falei com vocês. E aqui na produção de etanol, dentro da fermentação, a gente usa uma plataforma em que é um modelo fenomenológico, em que ele trabalha com desprendimento de calor, é o Biocal. A gente tem representante aqui dessa empresa também, aqui conosco, onde a gente consegue ver o desprendimento de calor pela temperatura. Ele atua, tira da mão do operador, e ele atua na abertura e fechamento de válvula de água desses trocadores de calor, fazendo com que no final da fermentação você tenha uma temperatura um pouco maior para você conseguir converter um pouco ainda do açúcar que está lá. E isso a gente conseguiu aumentar um pouco mais o nosso GL, diminuir o glicerol. Então, uma outra tecnologia também que sai um pouco da mão da operação e vai para um controle automático. Aqui você vê, né, essa temperatura variando e a abertura da válvula. Quando você coloca o controle do Biocal, ele trabalha operando nessa abertura de água da válvula para resfriamento do trocador de calor e estabiliza a temperatura da fermentação, que é o que a gente quer, e você traz então os ganhos fermentativos para esse processo. Tudo isso também está amarrado. A gente tem um dashboard para acompanhamento de resultados batelada a batelada. E aqui o controle avançado que a gente usa na produção de etanol, na destilaria, uma operação assistida. A gente seta o NPM que você quer trabalhar, o operador faz isso, e o próprio sistema de controle avançado com os 7 pontos, ele trabalha e estabiliza, gerando um NPM mais baixo do que o NPM convencional, para você aumentar a produtividade dessa planta de etanol. Então, algo já consolidado, a gente implementou em 2020 e vai muito bem. Aqui, então, uma outra gestão que nós estamos fazendo, que é usar o NIR na entrada da fermentação, no mosto, e o NIR no vinho delevedurado. E com essas duas informações instantâneas, a gente está construindo uma malha, junto com o pessoal também aí do ITC, que tem nos ajudado, para a gente poder chegar no cálculo de rendimento de fermentação online. Já teremos o de extração, teremos agora o de fermentação, 2 grandes números de uma planta industrial. Você tira a mão da operação, você começa então a ter o resultado de otimização por esse efeito do uso dessas tecnologias avançadas. Aqui agora tenho mais meia hora aqui com vocês para mostrar um pouco então do trabalho. Falamos aqui do processo e aquilo que estamos fazendo nessa base de plataforma, que é um pilar nosso lá de manutenção preditiva online.
Nós começamos esse trabalho em 2018. A gente usava as ferramentas e o método offline, as ferramentas toda da SKF. Então você tinha aqui a utilização de coletor de vibração manual portátil, que é o convencional que todos nós fazemos. E a gente começou a fazer então nessa jornada a migração para uma manutenção preditiva online. Em 2018 a gente conseguiu adquirir da SKF o IMX8, que era um equipamento robusto. Ele tem um sistema de 8 canais de detecção para analisar a falha precoce. E a gente escolheu os planetários na Moenda, que eram equipamentos bastante sensíveis e que traziam descontinuidade operacional para o nosso trabalho. E, atualmente, a gente migrou para os sensores de temperatura e vibração da Tract. São sensores smart que usam a tecnologia 4G acoplado nos equipamentos. A gente vai mostrar um pouco do que a gente fez aí nessa jornada. Então, aqui, a análise de vibração offline, todos nós conhecemos, né? Não é possível verificar vários equipamentos ao mesmo tempo. Não há possibilidade de monitorar constantemente. O histórico dos estados do equipamento é fragmentado. Necessidade de análise de coleta pelo analista e número limitado de coletas diárias. Quando você faz isso, e sendo bem feito, a gente tem a evolução que nos fez chegar até o momento com essas ferramentas. O que a gente fez foi, em 2018, usar a plataforma da SKF, onde a gente adquiriu o IM18, usando uma nuvem que ficava disponível com um banco de dados, e ele trazia, então, o histórico de equipamentos, começou a trazer para a gente informações online para tomar decisões, e a gente escolheu os planetários da Moenda, que eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide. Então, nós tínhamos bastante falhas nesse setor, isso trazia ineficiência de extração, parada na planta, uma série de perdas, e principalmente da própria descontinuidade operacional. Então a gente fez primeiro um estudo com esse MX8 da SKF e conseguimos fazer então um trabalho de separar os planetários com a demarcação aqui que vocês estão vermelho, verde, amarelo e verde, para fazer manutenção neles por ano, com um estudo preventivo de a cada 2 anos você fazer a rotatividade desses planetários, baseado no histórico que a gente conseguiu fazer com esse MX8. E aí conseguimos diminuir as quebras. Então nós tínhamos de 6 a 7 quebras por ano, e na última safra aqui, nós estamos aqui com uma quebra somente, mostrando toda essa evolução, desde a safra 22, usando a SKF. Na safra 22, a gente usando o IMX8, que é esse equipamento que está aqui, ó. Então ele tem uma dificuldade na instalação, pois requer um espaço considerável, conexão feita via cabos, grande número de componentes para funcionamento, é um equipamento muito robusto, ele é útil, mas a gente migrou para uma tecnologia mais utilizada recentemente no mercado, que foram os sensores da Tract. Eu não tenho dificuldade nenhuma aqui de falar das plataformas que nós estamos usando, tá? Até porque a gente usou várias delas e isso aqui é um estudo da Atos e dessa unidade, né? Então a Tract, ela trouxe para a gente uma velocidade dessas informações. A gente tem usado esse sensor aqui no processamento, então a gente coleta e envia de dados para uma nuvem, né? Por meio de uma conexão 3G ou 4G. O processamento é uma manutenção assistida por uma inteligência, ele tem um banco de dados também, como aquele da SKF, e traz a antecipação de falha desses equipamentos. Qual que é a grande diferença? Você sai de um equipamento muito robusto com um equipamento do tamanho desse meu controle aqui, você bota ele em cima do equipamento, seja o redutor, qualquer equipamento rodante, né? Um motor, uma turbina, uma bomba, e você tem informações online de vibração e temperatura desse equipamento. Então a gente começou a migrar para isso e ele começa a gerar insight para a equipe de manutenção mediante identificação do modo de falha e você começa então a ter essas informações instantâneas desses equipamentos. Então aqui a gente começou a usar o Smart Tract,
Hoje nós estamos já com o Smart Tract Pro, que ele já tem interligação com o SAP, e tem a linha Tract X para adaptar às áreas classificadas também. Hoje, nós temos na nossa unidade quase 320 equipamentos desses na linha crítica, e a gente partiu do princípio estudo. A gente tinha a matriz de criticidade nossa, que trazia inicialmente para a criticidade A 2.775 equipamentos, e hoje nós temos 289, 5% de todos os equipamentos que temos nessa planta, e a gente simplesmente atacou esses 289 e colocamos esse monitoramento online nessa planta. Aqui a evolução que nós fizemos, instalamos 114 inicialmente em junho de 2023, e já fomos colocando mais sensores em agosto, e hoje nós estamos com praticamente 323 sensores desses nessa planta. Aqui uma foto de como que é feita essa gestão. Então a gente tem uma foto do Google baixada dessa planta, e onde vocês estão vendo essas bolinhas aqui, na verdade são os sensores de vibração. A gente colocou na linha crítica de moenda, picador, desfibrador, redutores, motores. Viemos para linhas de transporte de bagaço, exaustores e motores da caldeira, né? Na parte de açúcar, geração de energia, e as torres de resfriamento e as esteiras de bagaço. Total de 322 sensores monitorados de forma online. Então, você tem por setor a localização desses sensores. Então, aqui no caso, nós estamos trazendo um estudo da moenda, com 201 sensores. Você tem 403 relatórios sendo gerados, 270 inspeções realizadas, 27 falhas identificadas, os quais trouxe uma economia de 470 mil no ano, 3 dias e 9 horas de tempo evitado de parado nessa planta, 4 horas de hora-homem evitado. Então, são esses estudos que nós estamos fazendo, usando essas plataformas. Aqui tem outro estudo na caldeira, e aí você vai pela mesma base de estudo. O importante disso é que você tem uma pessoa, tá, de engenharia específica que fica cuidando, alimentando essa plataforma, ensinando a ele também o que está acontecendo com essas informações. Você vai gerando um histórico ali, e você tem um diagnóstico de falhas, e a qual você consegue antecipar isso, e aí você tem um aumento da sua disponibilidade. Aqui também na casa de força, aqui nas torres de resfriamento, onde você anteriormente tinha dificuldade de monitorar esses equipamentos, até por questão de segurança, e hoje você coloca esses sensores e você tem as informações online e toma as decisões antecipadas também, gerando um aumento de disponibilidade e evitando quebra nesses equipamentos. Fábrica de açúcar, distribuída em motor e redutor de cada ventilador de torres, e os acionamentos dessas esteiras. E aqui uma representação de como que a gente faz a gestão dentro da nossa sala de operação. A gente tem uma tela touchscreen, então, no meu celular também que está ali, você tem o acompanhamento no celular que eu tenho aqui. Você acompanha quando você tem aqui dizendo se tem 4 de 40 que estão em operação num determinado setor, 4 apresentam falha, e você faz todo o diagnóstico ali de vibração, temperatura. Você tem todas as informações para você tomar as decisões e antecipar uma quebra e uma falha do equipamento. E ele te dá um relatório mostrando para vocês que tipos de falha que você tem nessa plataforma. Então aqui é um exemplo de alguma delas: desbalanceamento, folga, desalinhamento, cavitação, desgaste de enrolamento, engrenamento, falha de lubrificação e etc. Então tudo isso a equipe de manutenção acaba tendo uma série de informações importantes para as tomadas de decisões e para o aumento dessa disponibilidade. Aqui um acompanhamento dessa plataforma. Então, nós temos 1.044 relatórios gerados, né? 5 pendentes. Então, a gente faz uma gestão disso daqui, faz um acompanhamento safra e as tomadas de decisões, que migra também para um trabalho que a gente faz de FEMEA, que é uma análise de falha corporativa, em que a gente traz esses estudos para a mesa para tomar decisões. E esse trabalho já está em todas as unidades do Grupo Atlas. Desde do meio do ano passado, a gente já tem trabalhado com todas as unidades com esse tipo de gestão na área de manutenção preditiva. Aqui um exemplo, aqui vou trazer 2 exemplos rápidos para vocês. Aqui era um redutor da esteira de cana desfibrada, um redutor extremamente crítico e sério, que faz parar a planta por uma falha grande. Então, no decorrer de 25 dias, foi possível verificar
é um crescimento da vibração, como vocês estão vendo aqui. E a equipe foi acompanhando e vimos que era uma falha de engrenamento. E a partir do estudo a gente abriu, viu que tinha que fazer a troca desse engrenamento, paramos, fizemos a troca dessa peça e evitando uma parada não planejada. Isso trouxe também o benefício de você poder usar uma ferramenta que ajuda demais. E aí, pessoal, eu acredito que tudo isso aqui são ferramentas necessárias para que a gente possa usar, porque traz velocidade. Hoje, se você tem uma pessoa fazendo análise preditiva sua de forma offline, você tem que ter uma equipe maior e as suas tomadas de decisões talvez não estejam muito mais na linha da subjetividade do que daquilo que você está acompanhando. Então, é um trabalho extremamente importante. Aqui um outro exemplo, no mancal do exaustor da caldeira, você vê aqui o gráfico mostrando o aumento dessa vibração, né, da velocidade. E aí você para, faz a intervenção e ele volta a estabilizar e trabalhar de forma normal por uma decisão do instrumento que traz para você essa confiabilidade. Quais são os nossos próximos passos? Já estou chegando ao final. A gente está avançando ainda. A gente tem 300 e poucos sensores nas plantas instalados. Numa planta açucareira, esses 323, numa planta alcooleira, em torno de 220 sensores. Mas a gente está migrando também para a preditiva elétrica. Nós estamos conversando com alguns fabricantes, com alguns grandes prestadores de serviço no mercado, para fazer o monitoramento dos inversores nos drives, onde a gente quer ter também esse sensoriamento para a gente poder evitar paradas na parte elétrica também, principalmente em trafo, transformadores e nos acionamentos desses motores. Então isso é um estudo que está sendo feito, estou mostrando aqui para vocês agora os próximos passos, e a gente também está migrando para um estudo inicial de realidade aumentada, usando um óculos de ampla visão, que eu vou trazer para vocês aqui também. Então aqui, um pouco dessa ideia, né, do monitoramento. A gente está conversando com o pessoal da VEG, que é a VEG DriveScan, onde a gente quer verificar o status do inversor. Então ele vai trazer informações de campo do inversor para dentro do nosso sistema, e a gente vai ter essas análises de falhas, essa preditiva online da elétrica. Temos outro estudo também usando uma câmera que eles nos apresentaram, que é uma câmera inteligente, que é chamada MVisia, que está mostrada aqui na tela para vocês. A gente está usando no monitoramento do hilo. Ela está monitorando ali aquele equipamento crítico para a operação ali, e ela vai entendendo o que é a operação correta, o que não é correta. É uma inteligência artificial, e se ela vê alguma não conformidade, ela vai travar a operação do hilo, evitando algum tipo de acidente e não levando risco ali para aquela operação, porque o hilo é um setor, apesar da complexidade operacional ser baixa, mas quando a gente pensa em segurança, é um setor bastante crítico e tem uma interface muito grande na operação agrícola e industrial. E aqui nós estamos agora avançando para um trabalho com a VR Glass, que é uma empresa que está aqui conosco. Eu vou trazer aqui o Felipe para a gente estar conversando, onde a gente está trabalhando com uma falha aqui. Nós estamos trabalhando com o Helpdesk Live, que é um tablet. Vou passar o vídeo aqui para vocês. Aí tem uma falha aqui. Aí, cadê o pessoal para me apoiar aqui? Se o pessoal puder rodar aí. Na verdade é um tablet, pessoal. Ele está sendo usado também na automotiva. Está rodando aqui para vocês. Juntamente com óculos de ampla visão, e que ele vai garantir para nós uma assistência à distância. Uma intervenção que você tem, às vezes, com um especialista seu na unidade, que não está na unidade. E com esse óculos, esse tablet, ele acessa de onde ele puder. Ou uma empresa que esteja aqui em Ribeirão Preto, e a unidade no Goiás, Mato Grosso, qualquer lugar. O óculos de ampla visão, ele te dá essa mesma visão, e você consegue fazer a interação de intervenção sem precisar de um deslocamento do técnico até o local. Aqui uma demonstração de uma intervenção na área automotiva. Ele está usando o óculos de ampla visão e o operador do tablet vê o que ele está mexendo, e ele pode fotografar, falar o que tem que ser feito. Eles conseguem fazer a interação em conjunto. O
trouxe para vocês aqui, acreditando que isso é a nova realidade nossa também, para a gente entrar nesse avanço dessas preditivas nossas de manutenção. Aqui eu vou chamar para vocês agora aqui o Felipe para fazer uma demonstração desse óculos aqui. Bom. Bom dia a todos. Eu sou gerente de projetos da VR Glass, startup sediada em Curitiba. No ano de 2004, foi eleita pela TechCrunch uma das 200 mais influentes do mundo, a única brasileira no ranking. Quando a Ativus nos procurou em parceria com a Oracle, nosso desafio era reduzir o tempo de parada de uma máquina devido à necessidade de um técnico especialista na planta. Com isso, nós desenvolvemos uma tecnologia de suporte remoto, onde o técnico na planta utiliza um óculos especial, que o Cristiano está demonstrando ali. Esse óculos possui uma câmera frontal e uma tela voltada para o usuário. Então, na outra ponta, o técnico, através de um tablet ou no smartphone, ele abre o aplicativo que nós desenvolvemos, faz uma ligação para o técnico na planta que está utilizando o óculos. Assim que eles começam a conversar, que essa ligação se completa via internet, eles podem conversar através de voz, de texto, como eu vou demonstrar para vocês. Tudo que o técnico em manutenção está vendo ali na planta, o problema que ele está relatando, o especialista da sua casa, onde quer que ele esteja, consegue ver também e poder auxiliá-lo durante esse processo. Então, com isso, a Ativus conseguiu reduzir significativamente o tempo de parada das máquinas, tirando a necessidade do especialista se deslocar até a planta para fazer a manutenção. Então, o Cristiano está com o óculos ali. Esse óculos ele possui um microfone e um fone embutido, onde a gente consegue conversar por texto, por voz. Ele pode me explicar tudo que ele está... o problema que ele está vendo, o problema que precisa ser solucionado. Eu aqui vendo através do tablet, eu consigo orientando ele tudo que ele precisa fazer. Tudo isso com as mãos livres, sem precisar utilizar as mãos. Dessa forma, ele fica livre para manusear qualquer ferramenta. O aplicativo no tablet, ele possui diversas funções que facilitam e incrementam a sua comunicação. Eu posso, por exemplo, enviar um texto para o Cristiano, escrito oi aqui, o nome de uma peça, por exemplo, eu envio o texto para ele, aí lá no óculos ele recebe esse texto, consegue ler, a gente consegue conversar por aqui. Eu consigo fazer uma captura de tela do que ele está vendo, e eu posso editar essa captura, eu posso fazer um desenho, por exemplo, posso fazer um apontamento, indicando qual que é a peça que ele precisa corrigir, qual que é o fusível que ele precisa plugar que está solto. Eu posso escrever um texto aqui também, para que ele visualize qual que é a peça a ser manuseada. E eu envio, com isso, eu envio para ele essa captura de tela, mostrando para ele qual que é a parte que ele precisa visualizar. Uma outra função que tem aqui também, que o aplicativo possui, eu posso compartilhar a tela do tablet. Com isso, tudo que eu ver no tablet aqui, ele vai ver no óculos também. Então, eu posso mostrar um manual de um fabricante, por exemplo. Eu posso mostrar um vídeo que tenha no YouTube para que ele veja como que a manutenção precisa ser feita. Eu posso também enviar algum arquivo que eu tenha na própria galeria ou no nosso banco de dados aqui da biblioteca do aplicativo.
eu posso mandar vídeos para ele, posso mandar imagens, eu posso enviar gráficos para ele também. E também tem uma outra função aqui, eu consigo clicar nesse botão aqui, por exemplo. Nesse botão aqui no canto, eu passo a utilizar a câmera traseira do tablet ou do smartphone, né? Por padrão, a gente utiliza a câmera frontal, mas eu posso espelhar ela aqui, passar a utilizar a câmera traseira, e assim eu posso apontar o tablet para algum material impresso, por exemplo, que o técnico precisa ver. E também, se no ambiente tiver muito ruído, tiver dificultando a comunicação, eu posso clicar nesse botão aqui, e o aplicativo possui uma função de supressão de ruído. Isso vai tornar a nossa comunicação entre eu e ele muito mais nítida, muito mais clara, né? A gente vai conseguir se entender de maneira muito mais limpa. Dessa forma, usando essa solução que a gente desenvolveu para a Atibus, eles conseguiram reduzir efetivamente o tempo de parada das máquinas, né, sem a necessidade de esperar um especialista ter que se deslocar ao local para fazer essa máquina voltar a funcionar. Também, com isso, reduzindo o prejuízo, né, o custo que acarreta de uma máquina ficar parada sem poder funcionar durante a fabricação da Atibus. Queria agradecer a oportunidade do Cristiano aqui de trazer essa solução. Eu vou estar o dia inteiro aqui no evento. Quem quiser, tiver interesse em conhecer um pouco, experimentar a solução, só conversar comigo aqui, eu vou estar o dia inteiro para auxiliar vocês. Obrigado. Bom, pessoal, então fizemos uma demonstração desse uso dessa tecnologia com óculos para fazer essa operação assistida, né, à distância. E aqui temos alguns resultados desse trabalho que nós estamos fazendo para fechar aqui nos últimos 5 minutos. Então, na unidade de conquista do Potal, a gente tem a evolução desse nosso número de disponibilidade industrial, eficiência global, aqui é eficiência em RT, a eficiência de extração, rendimento de fermentação. Obviamente, a gente tem que falar a realidade, o ano de 2024 não é um ano muito bom, está sendo um ano muito atípico, né? Por várias questões aí climáticas e cana muito seca também. Então, a gente tem encontrado algumas dificuldades, não é diferente, mas a gente sabe que o uso de tudo aquilo que a gente tem feito é o caminho para a gente poder aumentar aquilo que a gente quer fazer de avanço desse conceito da indústria 4.0. E a unidade de conquista do Pontal é a planta piloto, funcionou, aprovou nessa unidade, a gente migra para as outras unidades do grupo. Esse é um dos grandes trabalhos que a gente tem aí de missão para poder implementar nas demais unidades do Grupo Atibus. Aqui um pouco da disponibilidade que nós temos nas nossas unidades. A gente tem algumas oportunidades, a usina Eldorado, a usina Costa Rica e a usina Morro Vermelho. As demais unidades têm tido alguns resultados favoráveis. A gente está trazendo o ano de 2024, que tem uma questão atípica aqui também. Mas sabendo que é uma jornada grande, que tem um trabalho gigantesco, que a gente não pode deixar de olhar para a parte de inovação, para onde a gente quer chegar. Aqui um agradecimento, eu tenho muita gratidão por 2 grandes mestres que tenho. Um deles está aqui à minha frente, aqui, o Zé Paulo Stupiello. Nós trabalhamos junto, acho que no início da minha carreira, durante 10 anos, 12 anos. Então foi um mestre para mim, que direcionou, e eu tenho muita gratidão, Zé, por todo o trabalho e ensinamento. E aqui tem o Zé Carlos Teixeira também, que hoje está fazendo um processo de recuperação da sua saúde, mas é um grande líder também, uma pessoa que eu tenho bastante agradecimento nessa jornada que me faz caminhar e chegar até aqui. Certo? Então, não poderia deixar de homenagear esses 2 grandes líderes e pessoas que tenho bastante estima. Os mestres não apenas ensinam, mas também inspiram e motivam. E fazem a diferença nas nossas vidas. Que eu possa também trazer essa inspiração para aqueles que a gente tem trabalhado e liderado.
Aqui agora eu quero, só no minuto final aqui, trazer uma homenagem ao Outubro Rosa aqui para as mulheres. A gente tem uma unidade nossa, que é a usina Água Emendada, e que a gente está fazendo um trabalho de cores, e a gente pediu para fazer o Outubro Rosa lá. Eu queria compartilhar, que é um momento bastante, período que vale bastante reflexão para as mulheres aqui presentes, as nossas mulheres de casa. Eu tenho a dona Luciana, minha esposa, e eu sou pai de 3 meninas, né? A Maria Luísa, de 21, a Maria Fernanda, de 15, e a Maria Esther, de 8 anos. Então, o meu mundo é rosa. Então, nada mais do que eu representar aqui a grandeza das mulheres na nossa vida. Um trabalho específico numa unidade nossa, e temos todas esses pontos importantes que a gente consegue fazer essa iluminação, e homenageamos, né, no mês de outubro aí, Outubro Rosa, fazendo essa homenagem na usina Água Emendada, e nós estamos fazendo isso nas outras unidades também, com a forma de reflexão e atenção à saúde nossa como um todo. Tá certo? Então, um pouco desse momento aí, dessa homenagem. Prevenir é um ato de amor. Queria agradecer a oportunidade.